Concordo, é isso aí. Vamos agora bater um papo com o Paulo Deitos, ele que é CEO da CapTable, já está aqui para poder conversar conosco. Paulo, seja sempre bem-vindo aqui à nossa programação da BMC News. Obrigado, Débora. Obrigado, Brosco, pelo convite mais uma vez. Vamos começar falando sobre essa estratégia desse novo presidente, inclusive, da CVM, João Pedro Nascimento. Ele foi possado um pouco mais, né, de um mês, mais ou menos, e ele quer acelerar, inclusive, a alteração de normas do órgão regulador, né, no marco aí no marco legal das startups. Eu queria entender do teu ponto de vista, o que exatamente essa lei determina, o que isso pode mudar no cenário de investimentos em startups? Porque muitas vezes a gente, quando fala de investimentos em startups, as pessoas ficam muito na dúvida até de como fazer para poder investir. Você acredita que vai mudar mais esse cenário a partir do momento, né, que entra em vigor essa lei? Então, Débora, eu entendo que não vai mudar muito mais não, tá? O que já mudou? Estou aqui com a minha colinha, então vou ler aqui. O que já mudou que é relevante? Para investidor que entra direto no quadro societário da startup, tem algumas proteções, né? Ou seja, caso a startup, que geralmente vai ser uma limitada, quebre, os investidores, é como se estivessem numa SA, né? Eles estão limitados a perder o capital investido. Não ficariam responsáveis, por exemplo, pelas dívidas dessa empresa, né, dessa startup. O modelo societário permite que uma SA de até 78 milhões de faturamento não precise fazer as publicações legais, né, que isso também foi um belo avanço e é bem legal. Participação em licitações, né, busca incentivar e simplificar o processo de participação em licitações pelas startups, o que pode ser interessante para um nicho de startups, né, porque nem todas as startups têm o objetivo de trabalhar com o governo. O sandbox regulatório também foi algo que foi incentivado aqui para que o Ministério de Ciências e Tecnologias possa usar regras específicas para incentivar essas startups. Mas, por um outro lado, o ecossistema de startups reclamou de alguns pontos que poderiam ter acontecido que ficaram de fora, inclusive alguns que estavam na regra e que foram retirados, como, por exemplo, a compensação dos investimentos como se fosse um fundo, né? Num fundo, as perdas compensam parte do imposto que vai ser pago pelos ganhos, né? Isso estava no texto e foi retirado do texto da lei. Então, isso foi um ponto bem criticado pelo ecossistema de startups. As stock options, né, que é muito utilizado para incentivar os primeiros funcionários, né, porque startup não pode pagar um grande salário, então ela termina dando bastante stock options para os seus funcionários. É outra coisa que ficou fora da regra, né. O outro ponto que tinha sido levantado pelo ecossistema e que não foi é as SAs estarem dentro do Simples, para simplificar para pagar menos imposto, né, e simplificar o processo tributário de uma pequena empresa. Então, uma startup virando uma SA, ela obviamente conseguiria captar recursos mais fácil, né? Então, esses pontos que ficaram de fora, até onde eu entendo, não dependem muito da CVM, não, né? E os outros pontos, eu entendo que a própria regulação da CVM 88 já ajuda a simplificar o investimento em startups. O que a gente poderia destacar de quais segmentos, né, de startups a gente poderia destacar aqui no Brasil? O que mais bomba aqui no Brasil são fintechs, né, as startups do mercado financeiro. Outro mercado que cresce muito nos últimos tempos é o de agro, né? O agro que é pop, o agro que é tech, está cada vez mais startupeiro, né? A gente também entende que parte das novas gerações estão se envolvendo mais com a gestão no agro e trazendo mais uso de tecnologias para o processo tanto da gestão quanto da produção, né, nas fazendas. Cresceu bastante
relacionado à saúde, desde a pandemia, né? E outro segmento que eu poderia destacar, eu estava tentando pegar minha colinha aqui dentro do nosso site também, é o de food e DNVBs, né? Ou seja, que envolve produto físico. Então, isso também tem sido destaque e tem crescido bastante no ecossistema. Uhum. Paulo, voltando a falar um pouquinho sobre essa questão do marco das startups, você falou que, enfim, né, não via tanta mudança desde já, ou seja, algumas coisas já aconteceram, mas não via tanto mais para frente. Aí agora eu inverto a minha pergunta. O que você acha que poderia realmente ser feito para se tornar uma coisa realmente, tornar o cenário mais positivo e realmente ser efetivo numa mudança, ser realmente um marco que mude esse cenário de investimentos em startups? O que está faltando? Eu acho que a compensação dos impostos ali, né? Acho que esse é o principal ponto, tá? Que poderia trazer mais gente para investir no segmento, né? Porque hoje, basicamente, o investimento em startups, ele te taxa, quando tu é um investidor, mais do que o investimento em bolsa, por exemplo. Né? Então, isso termina sendo, obviamente, um desincentivo ao investimento. Né? Pô, por que eu vou investir numa startup que é algo mais incerto, que se der muito certo eu tenho que pagar um monte de imposto? Né? Então, para mim, o principal ponto, e que foi uma das principais críticas na época do marco legal, foi isso de ter ficado de fora os incentivos fiscais do investimento em startups. Débora, só para trazer um exemplo também, agora que eu lembrei, realmente, tem país que absolutamente zera o imposto de renda sobre o ganho em investimento em startups. Né? Porque sabe que o investimento em startups traz inovação, gera emprego e também gera imposto, né? Porque todo negócio que emite nota fiscal gera imposto. Então, não precisaria cobrar um ganho dos investidores que apostaram naquele negócio, tomaram um risco e tiveram um lucro, obviamente, no futuro. Então, eles chegam a zerar o imposto de renda sobre os ganhos em investimentos de risco como de startups. Só para poder tirar uma dúvida, assim, não querendo, né, fazer comparação, mas assim, até porque eu sei que o Brasil precisa avançar e muito ainda nesse setor. Mas qual país que você daria hoje como um modelo, né, de incentivo para startup? Seria realmente ali os Estados Unidos? Qual que seria o país? Porque eu sei que Israel também investe bastante nisso, né? Inglaterra, tá. Mas em termos de regulação, assim, de incentivos, de desburocratizar mais do que incentivos, é a Inglaterra. Quanto tempo eles demoraram para poder chegar no patamar? Você tem ideia disso ou não? Assim, já estou colocando você contra a parede, né? Como é que me surgiu aqui de dúvida nisso? Não tenho tanta informação assim, né? Não tenho tanta informação assim. Mas o que eu posso te dizer é que a CVM, eu tenho bastante interação com eles. Sim. Tanto do lado de associações que a gente faz parte, como pela empresa mesmo, está muito atenta a esses movimentos. E a CVM, o Brasil termina estando sempre na liderança da inovação mundial, principalmente no mercado de capitais, por conta dessa atenção que a CVM dá ao que está acontecendo lá fora, né? E várias vezes a gente cita a Inglaterra como um dos pioneiros, né? A Austrália também geralmente está um pouquinho na nossa frente, mas tirando Inglaterra e Austrália, o Brasil está sempre ali no top 3. Tá? Então, a gente não tem muito do que se queixar. Eu queria entender um pouquinho melhor qual foi essa provocação de usar o marco legal das startups pela CVM, né, para incentivar ainda mais. Ficou em dúvida ali, ficou meio próximos passos aí a ver o que vai ser, né, que regra que vai ser mudada para melhorar esse ambiente ainda mais.
vamos ficar acompanhando aqui, trazer em primeira mão, né? Isso pelo menos vamos vigiar, né? Vamos vigiar. Isso aí. Eu queria entender um pouquinho, Paulo, porque você falou as startups contratam muito, né? Mas a gente tem visto um alto número de demissões nesse segmento, né? Uhum. Legal trazer esse ponto, porque a gente outro dia fez um levantamento aqui na CapTable, né? E se a gente juntar as principais empresas que contrataram em 2021, né, a gente já conseguiu chegar num levantamento de que elas já estavam empregando ao todo, as principais startups do Brasil, mais de 100 mil pessoas. Né? E se a gente pegar as notícias, né, dos layoffs, como é chamada aí, das demissões em massa, onde startups terminam demitindo 10%, 20% do seu quadro, e a gente soma isso, não dá 5 mil pessoas. Né? É obviamente um horror essa quantidade de pessoas sendo demitidas, mas o saldo ainda é absurdamente positivo, né? Então, sempre eu gosto de ver mais o copo mais cheio, né, Brosco? Então, ter um saldo ainda de pelo menos 95 mil pessoas empregadas nesse segmento, só nas principais, como eu falei, né, do levantamento, porque o Brasil se estima que tenha um pouco mais de 10, 12 mil startups. E a gente não tem dados de tudo isso daí, obviamente, né? Então, se a gente for somar fazer uma conta simples aí, pelo menos 10, 15 pessoas por startup em média, acho que deve ser bem mais a média, né? Então, acho que o saldo está bem positivo. Deixa eu trazer aqui alguns comentários do pessoal do nosso chat, viu, Paulo? Até falei para quem tivesse dúvidas aí também sobre investimentos em startups, podia deixar aqui que eu estou de olho aqui, né? Pelo menos aqui o Evo Trader está dizendo assim, eu adoro startups. O Gabriel Furlani trouxe uma afirmação aqui que me deixou, né, curioso. Logo em seguida, ele traz uma pergunta. Ele falou o seguinte, eu queria abrir uma fintech, mas dá muito trabalho. E aí depois, logo em seguida, ele pergunta, qual seria o melhor país para investir em uma fintech? Me chama a atenção, por um lado, ele falar que tem muita dificuldade, a gente sabe que o Brasil tem muita burocracia para muita coisa. Realmente, assim, quando se trata também de fintech, isso vai ali na mesma linha, né, acompanhando ali o mesmo traço já desenhado no chão. E, por outro lado, se tem tanta dificuldade aqui para poder você dar esse passo já abrindo a fintech, talvez começar investindo em startups possa ser um caminho. E aí, então, qual seria o melhor país? A pergunta aqui do Gabriel Furlani. Legal. Eu acho que tanto, Débora, o Brasil para as duas respostas, tá? Para abrir e para investir, tá? Como eu falei, o Brasil está sempre ali no top 3 de regulação, de inovação, regulação no mercado financeiro. Não é só a CVM, o Banco Central e SUSEP também estão sempre inovando e buscando trazer maior novidades e trazer o que se enxerga no mundo que vai despontar para buscar simplificar um pouco o processo. Tá? Eu posso aqui citar, por exemplo, a CVM 88, né, que apesar de ser agora, entrou em vigor em agosto desse ano, a 588, que era a anterior, é de 2017. Eu posso citar a 4656 do Banco Central de 2018, eu posso citar o sandbox regulatório da CVM, da SUSEP e do Banco Central, tudo da 2019 e 2020. Tá? Eu não lembro o número da resolução do Banco Central que fala sobre as instituições de pagamento. Então, tem uma série de regulações que foram refeitas ou criadas para trazer desburocratização de alguns processos, buscando trazer inovação para o mercado financeiro. E tudo seguindo o que acontece lá fora. Né? E aí até que os bancos, durante um tempo, criticaram que as fintechs tinham muito menos regulação e era muito menos burocrático. Né? O que não é necessariamente uma verdade, porque essas simplificações elas são para inícios de operações.
depois, quando as fintechs vão ganhando mais corpo, elas têm que se adaptar às mesmas regras que os bancos trabalham. Então, para começar, existem regras simplificadas, mas quando se toma um corpo razoável, aí sim se passa até a mesma regra, mas pelo menos para sair do papel existem formas mais simples de começar, né? Paulo, para resumir, né, a gente pode dizer aí que a gente tem uma readequação aí desse modelo de gestão aí, na verdade, uma pressão aí, na prática, uma pressão para monetizar os clientes aí, que até então não era uma prioridade? Não entendi a pergunta, Brosco. Pode tentar me... Você acha que a gente tem... Há uma readequação do modelo de startups, primeiramente? Tá. Sim. Até um pouco tempo atrás, o grande objetivo era basicamente crescer o valuation, captar novas rodadas e crescer muito o mercado, né? Crescer a todo custo, né? Então, independente de esse crescimento ser saudável ou não, né? Então, aqui no mundo de startups a gente fala muito em CAC e LTV também. O que é CAC? O custo de aquisição de cliente, e LTV é Lifetime Value, né? É quanto que um cliente traz de receita ao longo da sua vida como cliente dentro do teu negócio. Então, a relação CAC-LTV, ela foi bem descuidada durante um tempo por um grupo de startups. Isso não quer dizer que todas elas fossem assim, né? Existem as startups unicórnio, que terminam seguindo um pouco esse caminho, e existia também o conceito de startup camelo, que é aquela que busca já ser mais saudável financeiramente e sempre gerar resultado, sempre gerar lucro, né? Mas, claro, no momento atual, essa história de não cuidar a relação CAC-LTV está muito em baixa, né? Hoje é muito importante buscar que o custo de aquisição de um cliente não seja tão alto, ou pelo menos compense o quanto esse cliente traz nos seus primeiros tempos de vida junto à startup, né, como um cliente. Então, essa mudança de paradigma aqui nesse momento, eu acho que ela é muito saudável, né? Porque nem toda startup conseguiria crescer num ponto que em algum momento vira a chave para dar lucro, né? Eu acho que se muitas startups seguissem aquele modelo, muito provavelmente ali na frente nós teríamos uma morte muito maior do número de startups do que a gente vai ver se a gente conseguir ter cada vez mais o cuidado com a relação custo de aquisição de clientes e retorno que esses clientes trazem para a startup. A gente pode dizer, então, a grosso modo, que as empresas aí passam a rever aí o quanto estão dispostas, não sei se é bem essa palavra, mas o quanto pretendem aí estar dispostas a investir, né, para conquistar um cliente, ou não? Perfeito. É um dos cuidados que tem se reparado, principalmente nesse ano, né? Antigamente, né? Até o ano passado, era mais comum se preocupar mais com como que eu vou fazer para crescer e quanto que eu preciso fazer para gastar para crescer, do que como eu vou fazer isso da melhor maneira possível, né? Essa é uma grande mudança que se enxerga no ecossistema de startups esse ano. Perfeito. Paulo, eu quero muito agradecer a tua participação aqui conosco. É sempre muito bom falar por um tema que ainda gera muitas dúvidas, ainda traz realmente muita curiosidade, ainda tem muito a crescer aqui no nosso país também, né? E que bom ter vocês da CapTable para poder trazer cada vez mais informações para a gente. Muito obrigada mesmo pela tua participação aqui conosco. Valeu, Paulo. Obrigado mais uma vez pelo convite. Contem sempre com a gente. Vamos aí trazer informação, né, que é fundamental para que esse negócio e as pessoas possam entender melhor e investir com mais segurança. Perfeito. Obrigada mesmo, viu? Valeu, Paulo Deitos. Obrigado, pessoal. Tchau. CapTable conversando com a gente. Isso aí, olha que bom. E tem tanta dúvida, né? Muita gente tem muita dúvida em relação a isso.